que a luz do Divino Mestre possa iluminar a todos nós nessa noite. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, do livro da Esperança, psicografia do Chico, pelo nosso irmão Emmanuel. Nós vamos agora hoje estudar com vocês o capítulo 20, nos domínios das provas. É um capítulo bem interessante, e a gente sempre que fala nesse capítulo, a gente vê que a maioria de nós, até eu quando leio, a gente fica em dúvida sobre algumas terminologias que são utilizadas, inclusive por Jesus, a forma como a gente entende algumas palavras, e depois Kardec vem traduzindo para nós o que realmente Jesus queria nos dizer. Nesse capítulo 20, nos domínios da prova, nós iniciamos todos os capítulos do livro Esperança, ele começa sempre com duas epígrafes, que são duas frases que eles são colocadas no início do texto para a gente fazer uma reflexão sobre aquelas frases, em cima daquelas frases ele faz a elaboração do texto. Então, ele começa com a seguinte epígrafe, que é uma fala de Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então aqui o Jesus faz essa colocação de uma forma muito forte, muito contundente, ai do mundo por causa dos escândalos. Então aqui que a gente precisa entender em primeiro lugar o que é essa visão de escândalo, que o Kardec vai inclusive explicar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, tem um capítulo, uma parte que ele vai explicar e trabalhar essa fala de Jesus, de forma que a gente possa entender com clareza o que Jesus está querendo dizer por escândalo. Então, na nossa visão de mundo, na nossa visão natural, escândalo para nós é tudo aquilo que ofende os nossos valores morais, e aquele comportamento, aquela atitude da pessoa, ela passa a agredir de uma forma muito intensa a comunidade, a sociedade de uma forma geral. Então, são coisas, na nossa visão, de uma forma mais ampla, escândalo são coisas que têm uma grande repercussão. Não é uma coisa simples ali, um comportamento, às vezes, equivocado de uma pessoa. Não, é algo que a pessoa faz e atinge uma proporção muito grande, onde todas as pessoas começam a comentar aquele comportamento, aquela atitude, aquela situação. Mas, para Jesus, a forma como Jesus queria dizer já é uma forma bem mais ampla. Ele coloca que escândalo são todos os nossos comportamentos morais equivocados, desequilibrados, todos os nossos comportamentos negativos, de uma forma geral. Então, tudo que nós fazemos, mesmo que ninguém fique sabendo, ele considera que esse comportamento que foge aos padrões morais, ele é um escândalo. E aí ele coloca, ai do mundo por causa dos escândalos. Então, todos os nossos comportamentos negativos, realmente, ele faz com que o nosso mundo todo sofra junto. Então, cada um cometendo o seu erro, ele vai aumentando em proporções gigantescas. Por isso que ele coloca, ai do mundo por causa dos escândalos, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos comportamentos negativos. Aí ele acrescenta, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, por que é necessário? Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, é natural que o mal aconteça aqui, porque todos nós ainda, na grande maioria, salvo aqueles que estão aqui em missão,
somos espíritos ainda devedores, somos espíritos ainda imperfeitos, né? Então, naturalmente, nós vamos cometer atitudes negativas. Às vezes a gente faz isso até de forma inconsciente, quando você altera a sua voz, você grita, né? Quando você diz uma palavra que depois você arrepende, né? Então, assim, isso acontece com a gente a todo instante. Nós estamos cometendo aí comportamentos e atitudes negativas, e que isso vai influenciar todos à nossa volta. E isso é necessário, porque ele fala, porque esse é um planeta de prova e expiação. E isso é comum aqui, né? Mas ele fala, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Mas todo aquele que comete qualquer tipo de erro, de comportamento negativo, ele vai ter que assumir as consequências desse ato. Por isso que ele fala, mas ai daquele, ou seja, indubitavelmente vão ter consequências. E ele vai ter que assumir as responsabilidades sobre todo o ato negativo, todo o comportamento mau que nós, né, executarmos. E aí nós vamos ter, às vezes, até que está repondo, né, espiando esses comportamentos em outras encarnações. Então, por isso que Jesus faz essa afirmação. E aí Kardec, né, vai aproveitar essa fala de Jesus e faz e tece aqui alguns comentários. Então, a segunda epígrafe, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Então, é o que eu falei. Então, todos nós somos propensos, naturalmente, porque nós somos imperfeitos. Então, é natural que todos nós, né, que num momento ou outro, que a gente esteja praticando esses atos negativos, né? Deve-se, aí ele fala, praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Aí ele vem ampliar esse ensinamento. Então, aqui no nosso plano, né, prova e expiação, é natural que todas as criaturas, vez por outra, estejam praticando um ato negativo, um ato em desequilíbrio, um ato, né, que vai contra os nossos valores morais. Mas isso não é uma regra, né? Ele mostra que à medida que a gente vai evoluindo, né, a gente vai aprendendo, a gente vai diminuindo os nossos comportamentos negativos e vamos ampliando os nossos comportamentos positivos, até chegar um dia, né, que você vai estar numa condição tão pura, tão melhorada, né, que você, né, vai para um planeta melhor, né? E se todos nós formos melhorando os nossos comportamentos, todos nós juntos, todo o planeta evolui junto com a gente, né? Então isso é lindo, é maravilhoso. Então Deus, ele não colocou nenhuma criatura aqui, né, para praticar o mal, mas ele percebe que faz parte do nosso processo evolutivo essa conduta. Por isso que ele nos dá as diversas reencarnações para a gente ir trabalhando esses comportamentos nossos negativos, esses pensamentos nossos negativos. À medida que a gente vai compreendendo mais, tendo mais maturidade, a gente vai o quê? Claro, gradativamente, tendo menos pensamentos, menos comportamentos, menos atitudes negativas. Então, esse é um grande objetivo e é essa a nossa grande responsabilidade. E nesse livro da Esperança, o Emmanuel ele vai tratar esse assunto mostrando, né, que Deus, ele de forma nenhuma, ele criou seres para praticar o mal. Muito pelo contrário, ele sempre, né, dá oportunidade para que cada um de nós, né, possa estar aprendendo com o próprio erro. E é interessante que ele coloca todos nós juntos aqui, né, nós ainda que estamos ainda cometendo os nossos desatinos,
Quando nós estamos uns com os outros, automaticamente o erro da outra pessoa, ela serve para mim de ensinamento. E às vezes o que ela faz comigo vai fazer com que eu desenvolva a minha paciência, a minha tolerância, a minha compreensão. Então, nós todos estamos envoltos nesse processo. Mas à medida que a gente vai evoluindo, isso vai deixando de ser necessário. Então, aqueles que ainda, se o planeta todo ele for evoluindo gradativamente, aqueles seres que ainda estão presos em comportamentos negativos, eles vão para planetas mais atrasados. Então, a lei, ela é perfeita, ela é natural. A doutrina espírita mostra isso para nós com uma clareza imensa. Nessa lição, Emmanuel vai trabalhar exatamente essa questão da paternidade, né? da forma como Deus nos dá a oportunidade, né, em cada situação, de estarmos aprimorando os nossos conhecimentos. Então, Emmanuel começa esse texto falando exatamente nessa questão. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo, né? Então, nós todos, como pais, nós queremos que os nossos filhos não sofram, né? Mas você imagina um pai que ele não quer que o seu filho sofra nada de mal que está acontecendo aqui no nosso planeta, né? Então, ele não quer que o seu filho sofra nenhum tipo de situação negativa, de dor, de tristeza, né? Então, que ele consiga viver na forma mais perfeita, na maior paz, na maior harmonia, sem nenhum tipo de problema ou diversidade. O que esse pai vai fazer? Então, semelhante rebento de tal devoção afetiva, ele seria mantido em um sistema de exceção. Então, esse pai ia pegar esse ser, esse filho, para que ele não sofresse, ele tem que ficar fora, né, da sociedade, fora do meio normal, porque na sociedade, claro que existe o mal, claro que existe uma série de comportamentos negativos. Então, o pai pega esse filho, né, e o tira da sociedade, afasta ele de todas as pessoas. Então, para evitar acidentes climáticos inevitáveis, ele descansaria exclusivamente na estufa. Então, para que o filho não sofresse essas variações climáticas, que em muitos momentos nos geram sofrimento, que é calor excessivo, frio excessivo, chuva em demasia, o que o pai fez? Pegou essa criatura, essa criança, e colocou ela num ambiente climatizado. Ali, tudo tranquilo, só aquele clima agradável, né? Durante a fase de berço, e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes. Então, pegou essa criança, né, lá no berço e põe ela numa condição que ela não vai vivenciar nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de vicissitude. Né? Ela vai estar imune. Mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Então, essa criança ia agora, já numa fase mais avançada, na fase da infância, ela ia ficar numa cidadela, ou seja, numa microcidade, né? E ali, inexpugnável. Então, onde somente teria ternura paterna a empolgá-los, os mimos, os cuidados, os carinhos, atenção toda voltada para ele, né? Então, nada de adversidade. Essa criança não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Então, ali, ela não iria frequentar escola nenhuma. Então, ela ia ficar à parte ali na cidadela, né, e o próprio pai iria educar essa criança. Por quê? Porque ele não queria que nenhum professor mais rígido, mais duro, mais firme, tivesse contato com seu filho. E ele também não queria a influência de nenhuma outra criança que poderia ter hábitos negativos, comportamentos maus, que poderia fazer o seu filho
sofrer, né? Então, alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Ele só ia aprender aquilo que o pai achasse que fosse necessário, tudo aquilo que não pudesse causar nenhum tipo de dor e sofrimento, que ele não visse o mal de forma nenhuma, só coisas boas, só coisas agradáveis. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Então, o pai ia realmente isolar ele do contato com todas as pessoas. Então, ele não ia ver sofrimento. Então, ele não ia ver pessoas doentes, ele não ia ver o velho, as pessoas envelhecendo, né? Ele não ia ver tristeza, ele não ia ver a guerra, ele não ia ver nada que pudesse lhe causar qualquer tipo de sofrimento, de aborrecimento. E ele ia ficar livre, distante dos noticiários, ele não ia saber notícia de nada. Somente aquelas notícias que o pai quisesse dar a ele. Então, só notícias boas, agradáveis. Será que essa criança ia ser feliz? Candura inviolável. Então, essa criança ela estava sendo criada ali num ambiente de muita candura, de muito carinho, né? Mas em completa ignorância. Santa inocência e inaptidão absoluta. Então, essa criança ali ela está na inocência pura, mas ela não conhece a realidade. Vai ficar completamente inapta para viver em sociedade, viver com as pessoas. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente, vinculado a interesses outros, ele se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pelas necessidades, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Então chegou o momento em que o pai não conseguia mais manter essa criança naquele local. Surgiu um imprevisto, ele teve que se afastar, e aquele ser agora, ela teria que lidar com a realidade. Só que ele não foi preparado para isso. Ele está inapto para viver na sociedade, viver em coletividade. Ele não sabe o que é a dor, o que é o sofrimento. Então, o homem feito, ele sofre o conflito da readaptação. É claro que ele vai sofrer. Que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. O pai, em desequilíbrio, o pai querendo proteger o filho, né, criou uma situação muito difícil para esse ser. Então ele ali, homem feito, aí ele vai sofrer todo esse conflito de voltar a viver em sociedade, em lidar com todas aquelas situações que ele nunca havia visto, que ele não sabia nem que existia. Né? E aí o sofrimento dele, né, ele rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido. Então esse sofrimento agora vem, né, não como um castigo, mas como algo natural. E ele agora vai ter, né, que conviver com essa dor e com essas dificuldades para que ele possa recuperar o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade. Então, na visão do filho, o pai foi cruel com ele, porque agora ele não tinha estrutura para lidar com aquela realidade. Mas, na realidade, o pai estava querendo o bem do filho. Então, são visões, às vezes, desequilibradas, que nos levam a esses comportamentos, às vezes, doentios, né, e que vão prejudicar de uma forma intensa esses seres. Né? A imagem, ela ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e lhe institua a responsabilidade
na consciência, né? Então essa imagem, essas colocações do Emmanuel vem exatamente mostrar para nós, né, a necessidade da encarnação, da reencarnação. Por quê? Porque numa existência só é impossível a gente eliminar do nosso ser, da nossa vida, todos os desequilíbrios, todos os valores negativos que nós estamos trazendo aí, né, ao longo da nossa existência. Então nós precisamos, né, de várias e várias encarnações para nós irmos nos depurando, trabalhando as nossas deficiências, né? E ele mostra isso nesse exemplo com clareza, né? Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção, amealhada cultura ou levantando edifício, desaparecem uns e outros. Então aqui ele faz uma comparação, né, com as das dificuldades e com as nossas lutas diárias, elas se assemelham a esse material didático, né? Aquele material que vem para te auxiliar no seu processo de aprendizagem. Sem aquilo, fica difícil de você aprender, fica difícil de você aprimorar os seus valores, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a mesma coisa na construção, né? Quando você vai fazer uma construção, você precisa colocar os andaimes, né, para ir levantando gradativamente as paredes, né, até chegar no teto. Aí depois que a construção termina, né, ou que nós já adquirimos o conhecimento necessário, não necessitamos mais daquele material didático. Como depois que a construção está pronta, nós também não precisamos mais daquele andaime, né? Então assim vai acontecendo conosco, vai chegar um momento em que nós não vamos mais precisar reencarnar, porque nós já vamos estar no nível de evolução, o ideal, né, a perfeição, que é o nosso grande objetivo, né, que ainda nós temos que perceber e entender que isso está longe da nossa realidade, mas, né, que todos nós estamos caminhando aí nessa direção. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas, com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Olha só, a gente chegar nesse nível, né, de você agradecer, né, agradecer as provas, né, que você está vivendo, as dificuldades, os sofrimentos que você está passando. Esse seria um passo muito grande no nosso processo de evolução e de entendimento. Mas a gente ainda tem dificuldade para isso, né? de agradecer, de realmente enxergar que todas as dificuldades que eu estou passando, todas essas provas que eu estou passando, elas são necessárias para o meu aperfeiçoamento, né? E eu tenho que aprender com elas. À medida que eu aprendo com aquela prova, com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, ela vai desaparecer automaticamente. E aqui nós estamos falando, não é você ficar inerte, acomodado diante da dificuldade. Não. É você aceitar aquele processo e trabalhar para se livrar dele, né, para que ele passe o mais rápido possível. Esse é o ensinamento. Então, você aceitar é não ficar revoltado, é não achar que é o fim do mundo, aquele problema, aquela doença, aquela dificuldade que você está passando, né, que ela vai passar e que ela veio para te ensinar alguma coisa. Na hora que você aprende, automaticamente aquela dificuldade, aquele transtorno, ele vai sumindo da sua vida, né? E ela vem exatamente para isso, para nos reestruturar, nos enrijecer o nosso caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade. Mas se o trabalho não transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. A ingenuidade, a pureza, ela é necessária, ela é importante,
numa determinada fase da nossa vida. Mas se nós não trabalharmos as nossas deficiências, né, nós não vamos evoluir, nós não vamos aprimorar os nossos conhecimentos. Então, é importantíssimo, quanto mais você vai se fortalecendo, aprendendo a superar as dificuldades que surgem na sua vida, mais forte você fica. Mais flexível e preparado para as próximas dificuldades você está. Então, esse é o grande objetivo, te deixar mais forte, te deixar em condições, né, para que quando vier outro problema, você lide com ele com muito mais tranquilidade, com muito mais naturalidade, e ele vai passar automaticamente muito mais rápido, né? Então, a forma como nós lidamos com as situações é que vão gerar esse transtorno, né, da nossa vida e vai aumentar a nossa infelicidade. Então, o título, né, nos domínios da prova. Então, como é que nós estamos lidando com as nossas provas? Com as provas que surgem na nossa vida? O que nós estamos fazendo com ela? E como é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos preparando os nossos filhos para lidarem bem com as provas que vão surgir no caminho deles? Porque essa é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade de todos os pais, prepararem os seus filhos para enfrentarem as provas que surgirão naturalmente na vida deles. Nós não podemos fazer, como nos mostrou Emmanuel, colocar os nossos filhos, né, envoltos numa redoma para que eles não sofram, mostrando que isso é amor. Na realidade, é um amor ainda em desequilíbrio, é um amor ainda imaturo, é um amor que a pessoa ainda não percebe, né, o mal que ela está fazendo para aquele ser. Eu que trabalho num consultório de psicanálise, eu vivo, né, constantemente recebendo pacientes, né, e recentemente eu estou trabalhando, né, com um paciente que ele está em depressão no nível bem alto, né, e às vezes, em vários momentos do tratamento, ele me fala, né, quando eu falo para ele que ele tem que ser forte, que ele tem toda a estrutura para superar todas aquelas adversidades que ele vem enfrentando, e ele fala que não, que ele foi criado, né, com muito mimo, com muito cuidado, com muita proteção. E hoje ele não sabe ouvir o não. Hoje ele tem dificuldade de ficar sozinho. Ele não gosta de ficar sozinho, ele tem medo de ficar sozinho. E aí eu fui conversar com ele, mostrar para ele que os pais não tinham essa maturidade, né? Mas ele passa por momentos difíceis, né? Mostrando aí a consequência natural do nosso comportamento frente a esse processo de educação dos nossos filhos. Ele já tentou, né? Eu venho trabalhando com ele, à medida que ele vai evoluindo, vai melhorando o seu comportamento, eu peço para ele, olha, agora você vai no psiquiatra e pede para ele, fala que você melhorou, que você está já melhor, que você já está num estado já de mais capacidade de raciocínio, você está mais calmo, você está mais tranquilo, você está desenvolvendo melhor uma série de situações. Então, eu queria que você conversasse com ele para ele diminuir a dosagem de seu medicamento, para que você pudesse ficar mais tempo desperto, porque ele vai dormir, ele dorme por volta de 11, 11h30, meia-noite, e ele acorda por volta de 3 da tarde, todos os dias. Então, ele perde, nesse processo, um tempo muito grande, né, ali de possibilidades de aprendizagem, de crescimento. E aí, olha como é que é interessante. Aí, quando ele vê que ele realmente está melhor, aí ele diminui a dosagem desse medicamento. Na hora que começa a diminuir a dosagem do medicamento, o ser ele começa a ter uma sensibilidade muito maior, ele começa a ter uma percepção maior da realidade. Porque enquanto ele está dopado, ele fica alheio.
diminui a capacidade de concentração, de memória, de iniciativa, né? Ele fica meio que dopado ali, quase que o tempo todo. É difícil até para a gente trabalhar terapeuticamente com essas pessoas. Né? Aí, na hora que esse medicamento vai sendo reduzido, porque você não pode tirar de uma vez, porque não tem estrutura para isso, tem que diminuir, realmente tem que tirar aos pouquinhos, esse ser começa a ficar mais sensível. Aí a capacidade dele de raciocínio aumenta, a concentração dele aumenta, né? A memória dele vai se tornando mais lúcida. Só que ele vai, quando a sensibilidade aumenta, ele tem uma dificuldade danada de lidar com aquela realidade. Porque aquela realidade traz para ele muito sofrimento, porque ali ele vai ouvir muito não, ele vai desejar muitas coisas que ele acha que ele não é capaz. Aí ele começa a entrar num processo de sofrimento muito grande. E aí ele fala que não quer viver. Não quer viver, porque o que ele está percebendo está fazendo um sofrimento, está trazendo aí um sofrimento muito grande. Aí ele pede para ser dopado novamente. Olha como é que é interessante, como é que é difícil essas situações. E que nós pais, né, temos uma responsabilidade nesse processo. Então nós temos que preparar os nossos filhos, né, para as adversidades. Nós falamos que os nossos filhos, eles precisam ser frustrados, eles precisam ouvir o não, eles precisam aprender a assumir responsabilidades desde pequeno, ajudar nas tarefas de casa, isso é muito importante. Ele aprender a cozinhar, ele aprender a lavar, ele aprender a passar, ele aprender a limpar a casa. Tudo isso é importante na formação da estrutura emocional de todo o ser, porque você vai habilitando ele a lidar com a própria realidade, a ouvir e a lidar com as situações que são mais difíceis, né? Então ele vai aprender a ouvir o não. Quando ele aprende a ouvir o não dentro de casa, ele está estruturado para ouvir o não lá fora. Né? Quantos casos a gente já vivenciou, né, de pessoas que dentro de casa só ouve o sim. Tudo pode, tudo é permitido para ele. Aí ele chega na fase da adolescência, ele começa a conviver com outras pessoas, ele começa a namorar, aí ele se encanta por uma menina, e para ele aquela menina é tudo. Mas a menina vai e percebe que ele não é o perfil que ela deseja, que ele é um ser muito dependente, que ele é um ser sem responsabilidade. Aí ela fala, não é esse que eu quero para mim. E aí ela fala não para ele, olha, eu não te quero. Esse ser, quando não preparado para lidar, para ouvir o não, esse tipo de situação tem levado muitos jovens ao suicídio. Exatamente porque ele não sabe perder. Ele não aprendeu a fazer isso. Ele não aprendeu a não ser amado. Então ele aprendeu sempre a ser amado, a ser o queridinho, a receber tudo de mão beijada, a ter todas as suas vontades satisfeitas. Aí quando ele encontra alguém que fala que não o ama, quando ele encontra alguém que diz para ele que não quer ele, aí ele não consegue entender isso. Então, assim, é algo profundo dentro do ser, não é algo consciente. É algo que ele não foi preparado para enfrentar naquela realidade. Então, nesses momentos que a gente está fazendo esse tipo de estudo, a gente chama a atenção dos pais, né? Porque nós pais temos que preparar os nossos filhos para viver, como nós falamos, com as nossas provas, né, com as dificuldades que a vida incessantemente coloca no nosso caminho. Como, claro, nós falamos, como um processo de aprimoramento, como uma oportunidade de crescimento. Por isso que Jesus fala, né, que o escândalo é necessário, ou seja, o mal aqui na Terra é necessário. É necessário, é natural, é natural. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a conviver com isso. Eu preciso me fortalecer emocionalmente para lidar com as adversidades
que vão sempre estar surgindo na minha vida, né? Em todas as etapas das nossas vidas, nós vamos tendo que conviver com uma série de frustrações, com uma série de dificuldades. Cada etapa é uma dificuldade, é uma situação diferente da outra. E sempre nós vamos aprendendo com cada uma delas e vamos nos tornando cada dia, né, seres melhores, seres mais equilibrados, seres mais espiritualizados, tá? Bom, meus irmãos, essa era a nossa mensagem da noite de hoje, né, que nós estamos aí elucidando, né, pelas lindas palavras do Emmanuel, né, que nos traz assim, de uma forma bem clara, né, como nós devemos, né, lidar com as nossas provas, com as nossas dificuldades, tá? Que a luz do Divino Mestre possa iluminar cada um de vocês. Muita luz e muito obrigado a todos vocês.